Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Unifatesc. E no episódio de hoje, a gente vai falar de um tema muito interessante, a inteligência artificial e os seus impactos nos negócios do futuro. E o nosso convidado é mais que especial. Eu estou aqui com Eduardo Imbraim, que é especialista em economia e tecnologia, lançou um livro chamado Economia Exponencial e está nos dando a honra de estar na nossa instituição aqui com algumas disciplinas para os nossos alunos falando desses temas de inteligência artificial, falando de economia, de gestão de negócios do futuro. Eduardo, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, estar conosco também nessa trilha de aprendizagem com os nossos alunos e se apresenta um pouquinho para os nossos alunos para saber um pouquinho mais de você. Tá bom. Primeiro, agradecer, Jorge, o seu convite, da universidade, para estar aqui espalhando um pouco mais o conhecimento sobre economia exponencial, o tema do meu livro, falar sobre inteligência artificial, que agora está mudando todas as profissões e tudo que a gente faz na sociedade. Para mim é muito especial poder estar aqui e poder usar a educação, né, com esse propósito de transformar o país através da educação, e eu acho que vocês são um veículo fantástico para fazer isso, já estão fazendo. Bom, a minha história é profissional. Eu venho da área de tecnologia, eu fui um programador jovem, com 16 anos eu programava já, e passei por várias empresas, várias consultorias, passei por um concurso público também, por alguma obra do destino. Eu passei em primeiro lugar no concurso público, eu não era concurseiro, mas eu passei, mas depois eu vi que a minha carreira era no setor privado, então eu saí e fui para os Estados Unidos, abri uma empresa de inteligência artificial, depois voltei para o Brasil, trabalhei um tempo com essa empresa ainda, vendi empresa e me envolvi mais com uma instituição americana que também tem uma representação aqui no Brasil, que é a Singularity University. Sim. E desde então eu me dedico a levar palestras, conhecimento, aulas, workshops, para, através da educação, realmente poder ajudar a transformar as instituições e o país. Eu acompanho um pouco do seu trabalho, Eduardo, nas redes sociais. Estou lendo o seu livro, Economia Exponencial. Aliás, recomendo, olha aí, para todos vocês comprar o livro do Eduardo, Economia Exponencial, que é um livro muito gostoso de ler, Eduardo, porque você traz sua experiência ali profissional, algumas mudanças de experiência de vida também, morando nos Estados Unidos, e traz essa relação simbiótica entre tecnologia e economia. Quanto a tecnologia está mudando a economia. Não só a economia, mas a nossa vida como um todo. E pegando esse gancho do seu livro, bem na introdução você fala sobre a sua experiência no evento de contracultura Burning Man, que aconteceu em Nevada. Ele era no Vale do Silício, né, mas isso, que agora acontece em Nevada. Eles têm um espaço no evento que se chama Playa, né? E é todo um experimento social, cultural e econômico. E eu, lendo aquela passagem ali do teu livro, eu falei, nossa, é muito interessante porque você abre trazendo justamente isso, essa mudança, essa disrupção, não só tecnológica, mas no modo como a gente vive e como a sociedade funciona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa relação entre tecnologia e economia. E se você quiser começar falando sobre essa relação entre disrupção e contracultura que você vivenciou lá no Burning Man. Para mim foi muito importante esse período de vivência no Vale do Silício, de estar criando uma startup lá e me conectando com as Big Techs, né? Fiz muitos amigos lá. E através de um amigo da Apple, na época, eu conheci o Burning Man, esse festival, e fui aprendendo um pouco sobre a história dele. É um festival de mais de 30 anos. Sim. E como você já falou, começou em São Francisco e próximo ali do Vale do Silício. Só que ele ficou muito grande e ele foi meio que expulso pela prefeitura. Sim. Porque causava muito transtorno para o deserto de Nevada. Sim. Mas ainda assim é muito próximo, dá 4 horas de carro. Sim. Então, todo líder de empresa de inovação do Vale do Silício acaba indo um momento ou outro para o festival. Sim. Porque é um festival de contracultura. E o que é a contracultura? Imaginar uma cultura diferente do que a gente vive hoje. Sim. E quando a gente fala de uma sociedade que está mudando radicalmente pela tecnologia,
isso tem impactos na nossa cultura. Então, Sim. a gente está vivendo uma contracultura, uma cultura diferente da atual. E o Burning Man é esse lugar para experimentar de uma maneira lúdica e vivencial que mundo é esse diferente que a gente está indo. Então, se você pesquisar no Google, você vai achar histórias do Larry Page, da Google, do Mark Zuckerberg, do Elon Musk. Todos esses caras foram lá para tentar imaginar esse mundo diferente que está sendo construído através das empresas de tecnologia. E eu, quando eu fui lá, eu tive a inspiração do meu livro, né? Então, o meu livro ele foi escrito lá. Eu estava com a empresa já na época e queria escrever o livro. O livro veio através desse vivencial que, inclusive, foi no ano que falava sobre inteligência artificial, que tem a ver com a nossa segunda disciplina aí, né? Foi o ano baseado no livro I, Robot, do Isaac Asimov, super famoso. Então, tudo que a gente viveu ali ludicamente era para imaginar um mundo repleto de máquinas, onde o ser humano interage cotidianamente com as máquinas. Então, como que eu conectei isso na época, né? Vivendo tudo isso lá no deserto? Eu sempre imaginei a economia como a plataforma social de tudo que a gente faz no planeta. Muitas vezes a gente olha a economia como uma disciplina que está restrita aos economistas, né? E não é bem assim. A economia afeta a vida de todo mundo, né? Está no noticiário, impactando tudo que a gente faz. Então, por isso que eu gosto de enxergar a economia como uma plataforma social que a gente vive. Sim. E aí, o livro até tem uma leitura, como você falou, um pouco mais leve, porque eu tento conectar essas coisas para que todo mundo tenha acesso sem o economic case, sem o technic case, para que a gente perceba a importância dessa mudança que está acontecendo na plataforma social, que é a mudança que vem de base tecnológica. Sim. Então, se a gente monta a economia já há mais ou menos uns 200 anos, que é o que a gente chama de economia moderna, ou pós-industrial, ou neoclássica, para quem é economista, essa economia ela é uma economia que não foi modelada para o avanço exponencial da tecnologia que a gente está vivendo. Então, a gente está indo para uma economia de base tecnológica que cresce a passos exponenciais. Então, é por isso que eu coloquei esses conceitos aí no livro Economia Exponencial. Pegando esse gancho, eu achei muito interessante a passagem do Burning Man, porque dentro dessa cidade fictícia ali, da praia, as pessoas trocam ideias, trocam as coisas sem dinheiro. Então, é a desmonetização completa. E aí isso está muito linkado com a experiência que você viveu, com a Singularity que você representa aqui no Brasil. E a Singularity, eu acho que é o maior exponencial que trabalha a questão do crescimento exponencial que a gente está vivendo com base tecnológica e traz também a questão dos famosos 6Ds. Eu sou do marketing e no marketing a gente tinha os famosos 4Ps no marketing. E aí o crescimento exponencial tem os famosos 6Ds, que eu acho que é ali um framework que demonstra muito bem essas rupturas que a gente está vivendo. E aí vamos falar um pouquinho, né, sobre esses 6Ds e linkar isso, né, que foi projetado pelo Peter Diamandis e pelo Kay Kurzweil, né, que são fundadores da Singularity University. Então a gente tem a digitalização, primeiro D, a decepção, segundo D, a disrupção, terceiro D, a desmaterialização, a desmonetização e o último, a democratização. Acho que isso tudo você vivenciou também lá no Burning Man, né? Assim, eu gosto sempre de olhar o início e o fim desse framework, né? Porque quando a gente fala de transformação digital, que virou termo comum em tudo quanto é lugar, a gente está falando de digitalizar algum recurso, seja um processo, seja um conhecimento, seja uma informação. Né? A gente começou a digitalizar a informação no início da internet. E agora a gente digitaliza o próprio pensamento humano. Então, a gente vai digitalizando as coisas. E digitalizando também até coisas que são físicas. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de impressão 3D, impressão de carne, impressão de materiais, a gente está digitalizando algo que era completamente físico. Né? A gente está digitalizando o processo de produzir esses materiais. Então, quando a gente fala de digitalizar qualquer recurso, ele entra nesse caminho de crescimento exponencial. E esse caminho de crescimento exponencial leva a um momento de democratização. Isso que eu acho
importante num propósito de levar esse conhecimento é entender que toda vez que você adiciona tecnologia que tem essa capacidade de crescer exponencialmente, no final você está dando acesso a recursos da economia para mais pessoas através dessa democratização, que é o estágio final. Sim. Só que para chegar lá, a gente passa pelos outros 4. Pela decepção. Exato. A decepção é o seguinte, é quando você digitaliza alguma coisa, você tem uma expectativa que aquilo gere uma disrupção muito rápida na sociedade. E normalmente não é assim que acontece. Vou dar um exemplo, 2 exemplos clássicos. O primeiro das máquinas digitais fotográficas. Kodak. A Kodak, é o exemplo da Kodak. A máquina digital existia desde os anos 70. E a própria Kodak não deu muita atenção ao projeto, porque ela via a forma de monetizar o negócio com a impressão do papel e a venda dos filmes, e ela não deu atenção para aquilo. Então, passou um período de decepção tecnológico até que aquilo se tornou... primeiro com as máquinas populares da Sony na época, a Sony tinha muitas dessas máquinas digitais, e depois que foi para o celular, que aí ficou mais democratizado ainda, as máquinas antigas acabaram. Outro, que é um caso menos conhecido, é do próprio da comunicação celular. O celular ele existe como tecnologia desde os anos 50. A Ericsson apresentou o primeiro dispositivo de comunicação mobile, né, celular, em 1956. Nossa, essa eu não sabia. Pois é coisas que a gente não... Só quem olha histórias de tecnologia igual a mim acaba pesquisando. Mas para a gente ter um celular mesmo foi nos anos 90. Sim. E a disrupção do celular junto com a câmera fotográfica e o computador só veio em 2008, 2007, 2008 com o iPhone. O iPhone, é isso aí. Então, esse momento de decepção é o momento que a tecnologia, a sociedade, a economia está se ajustando para usar uma tecnologia que será disruptiva. Por isso que as startups têm essa cultura de não pensar no lucro a princípio, né? Porque você tem que testar, escalar isso primeiro pensando no futuro. Se você quiser abrir ou lançar uma tecnologia e querer que ela dê lucro no início, é muito difícil isso acontecer, né? Sim, esse tipo de startup ela está sempre com uma pegada de pesquisa, né? Essa é uma startup que, por natureza, ela vai fazer experimentos para chegar numa solução nova. Mas hoje eu vejo muito as startups ambidestras, né? Certo. Que são as startups que buscam já o lucro no início com algum produto e deixam a sua área ali de inovação correndo. Não está tão fácil como era antigamente. Não tem tanto dinheiro assim. Não tem, como era antigamente de Venture Capital. Nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, que os Estados Unidos tem muito mais Venture Capital que aqui. Mas então, esse caminho de disrupção, ele passa por mais 2 até chegar na disrupção. O primeiro é desmaterialização. A máquina também é o exemplo, né? A gente não tem mais o papel da fotografia, ele é desmaterializado digitalmente. E o segundo, que é o penúltimo, na verdade, que você falou do Burning Man, linkou já com o Burning Man, que foi super importante essa experiência lá também, que é a desmonetização. Desmonetização, ela tem 2 formas de você interpretar isso. A primeira é quando a disrupção acontece em um mercado e esse mercado que estava acostumado a monetizar de um jeito não consegue mais monetizar. Usando o nosso exemplo básico aqui das máquinas digitais. A Kodak ganhava dinheiro com filmes e revelação e papel impresso. Foi digitalizado, aquilo ali foi desmonetizado. Então, a monetização desse mercado foi para quem tinha o produto digital. No caso aqui do exemplo que a gente deu, a Sony. Saiu da Kodak e foi para a Sony. Então, esse movimento de desmaterialização, disrupção e desmonetização, ele acontece constantemente nos negócios, na economia. Só que agora a desmonetização ela tem também um outro aspecto. Um aspecto que tem muito a ver com a tecnologia blockchain e com o que a gente está chamando de tokenização de valores. Que você criar um token numa rede blockchain para representar um valor tangível ou intangível. E quando você faz isso, você permite que as relações econômicas elas sejam ponto a ponto.
pessoa a pessoa, empresa a empresa, sem intermediário no meio. Uhum. Então, no Burning Man, era mais ou menos isso que a gente vivia. A gente tinha, como regra, tem alguns princípios no Burning Man. Um deles é que não pode haver dinheiro circulando. Ok. É proibido você levar dinheiro para o Burning Man. Quer dizer, você pode levar, você só não vai usar. Né? Então, qualquer transação que acontecia lá tinha que ser pessoa a pessoa. Era uma troca pessoa a pessoa. A gente sabe que no mundo sem tecnologia, o escambo não funcionou. Sim. A grande questão é que agora a gente tem tecnologia que digitaliza esse valor para que esse valor que antes tinha uma dificuldade de ser trocado, ele seja digital e ele possa ser comercializado por qualquer um. Sem ter necessariamente que ter uma única moeda ali obrigatoriamente para fazer a transação. Você fala bastante de blockchain, de tokenização da economia, e eu acho que assim, a gente teve três hypes aí nos últimos anos, né? A gente teve as blockchains aí, a tokenização, depois a gente teve 2 anos atrás o metaverso e agora a gente tem a inteligência artificial. É claro que isso não é um hype, é claro que isso não vai passar, é claro que essas tecnologias estão se avançando e elas estão se integrando para uma coisa muito maior depois. Quando você falou de desmaterialização ou digitalização, a gente tem o projeto do metaverso justamente nisso, né? Então, no seu livro você fala a empresa que tem desenvolve as placas de vídeo, a NVIDIA do Omniverse, onde a NVIDIA, por exemplo, ela já tem projetos que você pega a sua fábrica, a sua planta da sua fábrica e passa toda ela para o digital. E você faz, por exemplo, assim, eu quero fazer um teste na planta de uma fábrica, uma planta de $1 bilhão. Eu faço no digital e vejo se funciona ou não. Inclusive a questão das cidades. Então a gente em breve vai ter no metaverso réplicas das cidades, réplicas do mundo. Às vezes é difícil de você imaginar isso, né? Das pessoas também, com toda aquela questão que você fala da biometria, nanotecnologia e tudo isso. Então a gente tem a digitalização, a desmaterialização e a gente teve uma febre naquele hype do metaverso, onde você, dentro de determinados mundos, você podia, através dos tokens e das blockchains, você comprar, inclusive, terreno para você construir no metaverso a sua casa, a sua empresa. Aí a gente tem as marcas indo para o metaverso, onde você pode comprar para o seu avatar as roupas, e a gente tem até a Balenciaga fazendo roupa para o metaverso. Então, assim, as pessoas ficam um pouco céticas em relação a isso. Não, a gente não vai viver no mundo virtual. Acho que primeiro que a nossa vida hoje é bastante digital e bastante virtual. E aí, eu vou colocar um outro gancho, Eduardo, trazendo a Singularity University e a palavra singularidade, que é a Singularity, a palavra saiu daí. A gente está vivendo um avanço tecnológico tão rápido, de forma exponencial, que as projeções são que daqui a pouco a gente não vai conseguir diferenciar o mundo físico do mundo virtual. Ah, mas como assim? Bom, se você for para um VR hoje, você já vai ter uma experiência muito semelhante ao que está aqui. Então, você acha isso muito ficção científica ou você acha que realmente a gente está seguindo para isso? Daqui a pouco a gente vai falar de inteligência artificial, né? Mas dentro dessa tokenização, essa digitalização, esse metaverso, a vida vai ser cada vez mais virtual? A gente tá caminhando para a singularidade? Vamos lá. Muita informação aí, João. Vamos nessa. Bom, tokenização, primeiro, é um caminho sem volta. Tanto que aqui no Brasil a gente tem agora o incentivo do próprio Banco Central fazendo o Real Digital e o projeto Drex, que é um projeto fabuloso, fantástico, que eu acredito que vai melhorar muito a dinâmica econômica das instituições financeiras no Brasil. Então, isso é todo mérito do nosso Banco Central, é fantástico o trabalho que eles estão fazendo. E a questão do metaverso, esses hypes, eles têm muito a ver com aquela questão da decepção que a gente falou também. Sim. Você pode conectar esses hypes com a decepção. Porque a tecnologia existe. E ela é usada de acordo com os momentos
da sociedade. Mas ela ainda não foi democratizada. Ela não foi democratizada, é uma tecnologia cara, Sim, muito sim. cara. Os óculos são caros, Sim. para você construir um projeto desse é caro. Mas, por exemplo, quando você compara o próprio investimento da Meta, né, que era Sim. Facebook, que era voltado para o metaverso, e agora eles estão olhando para a inteligência artificial, Sim, sim. é o momento que a economia está vivendo. Para a economia atual, a inteligência artificial é mais importante que o metaverso. Sim, sim. O que não quer dizer que o metaverso morreu e que não vai acontecer. Sim. Ele vai acontecer quando esse momento de decepção e esses fatores socioeconômicos estiverem mais favoráveis. Então, hoje, embora o usuário não esteja utilizando o metaverso no seu dia a dia, pelas barreiras de entrada, o custo, etc., você tem empresas como a NVIDIA, que eu falo no livro, que fazem serviços para outras empresas, né? E que oferecem maneiras de baratear muito seus processos, produção, etc. Você deu exemplo, você construiu uma fábrica, você imagina você ter que construir um prédio para depois descobrir que você botou uma esteira no lugar errado, uma parede no lugar errado. Custo absurdo, um custo absurdo. Então, a NVIDIA vem fazendo o Omniverse dela, que é como se fosse o metaverso dela para empresas, para facilitar essas coisas. E não à toa ela se tornou também uma das empresas mais valiosas do mundo. Ela entrou na categoria de Big Tech, empresa trilionária, porque o que ela constrói, tanto de software quanto de hardware, é muito bom para a inteligência artificial e para metaverso. Então, por isso que ela se tornou hoje uma empresa de trilhões de dólares. Então, não sei se eu respondi tudo. Respondeu. É que até é bom a gente esclarecer para quem está nos assistindo. Às vezes a gente traz alguns termos, alguns pensamentos, algumas reflexões que as pessoas às vezes acham muito assim estranho porque não faz parte do cotidiano. Mas faz parte de um exercício de cada um de nós hoje olhar para essas tecnologias para tentar fazer projeções de como isso vai impactar a nossa vida e vai impactar a sociedade. Talvez daí surgem novas ideias, novas oportunidades. Eu acredito muito no metaverso, no sentido de a gente não vai virar zumbi digital, a gente não, né? Algumas pessoas até vão, porque a gente tem estudos, inclusive no Japão, de pessoas que vivem no metaverso 24 horas por dia, não saem para fora, mas isso são efeitos colaterais de qualquer tecnologia. Mas eu acho que vem muito mais para colaborar. Os óculos novos da Apple, né, o Vision Pro, quando a Apple, eu vejo assim, quando a Apple entra no mercado, é que a coisa tem futuro, né? Tá quente, né? Então, achei muito interessante. E aí, acho que uma das barreiras que ainda tem é a questão do equipamento físico ali, né? Mas a gente tem já... A Meta fez um óculos com a Ray-Ban de realidade aumentada, que é fantástico. É um óculos que você coloca aqui, da Ray-Ban, que você tem um monte de recursos ali. E eu vejo no futuro... praticando um pouquinho de futurismo, eu vejo num futuro mais para frente, a gente tem aí a Neuralink e outras empresas como essa Neuralink do Elon Musk, que estão desenvolvendo chips cerebrais para um uso inicialmente para tratamento de doenças neurodegenerativas, mas isso para daqui a pouco estar conectado com a gente, para que a gente tenha menos devices para poder se conectar com as máquinas, eu acho que isso vai acontecer. Talvez eu e você não estejamos aqui, mas acho que isso vai acontecer. Então, não há como evitar isso. E eu acho que esses movimentos que às vezes são vistos como hype são importantes sinais para a gente do que está para acontecer. E aí a gente pode acrescentar até a inteligência artificial agora como uma ferramenta que vai ajudar a acelerar o desenvolvimento de outras tecnologias, de todas as outras tecnologias. E algo que está mais à frente, que é a computação quântica, que é a velocidade de processamento, que já é grande, e só que isso, né, ela vai ser exponencial mesmo, já é, mas vai ser exponencial mesmo. Como que a inteligência artificial, Eduardo, pode ajudar pessoas e empresas a serem mais criativas, a serem mais produtivas e, inclusive, ajudar a sociedade e a humanidade a desenvolver tecnologias que hoje, como o metaverso, são tecnologias ainda não democratizadas? Sim.
Não, ótima pergunta, que inclusive vai conectar com uma coisa importante que você falou antes, que era sobre a singularidade. A singularidade. Porque ajudar a sociedade, a empresas, a pessoas a serem melhores, mais produtivas e criarem mais coisas no mundo, vem de você ter uma tecnologia que consiga, junto com o ser humano, criar novas soluções. Sim, sim. E a inteligência artificial é exatamente isso. E quando a gente fala de singularidade, é um conceito para imaginar um momento da inteligência artificial onde ela é capaz de fazer qualquer coisa como um ser humano. Sim. Só que com muito mais poder do que o ser humano, porque a gente não tem, por exemplo, a memória e os dados, a capacidade de acessar dados como uma inteligência artificial tem. Que é só para acrescentar, que muita gente tem medo. Quando a gente fala de singularidade, a gente vai para ficção científica, vai para um Exterminador do Futuro, vai para um Matrix onde a máquina domina, né? Tem um filme que pouca gente conhece, mas eu sempre recomendo para falar sobre isso, que é de ficção científica, que chama Transcendence. É com Johnny Depp. Johnny Depp. Sim. Isso. Tem na Netflix, se eu não me engano, né? Tem, acho que tem. E aí fala também um pouco dessa coisa, quando a máquina toma conta de tudo, o que aconteceria. Mas com uma ótica um pouco mais... inclusive, o cara é um professor cientista, eu não sei se de Berkeley, eu acho. E então, esse risco, ele não é zero. Vamos botar que ele, assim, ele não é zero. Mas ele é muito baixo. Por que ele é muito baixo? Porque os sistemas que realmente têm risco, ele tem proteção biométrica. Sim. Então, você não deixaria que a máquina, por exemplo, lançasse um foguete nuclear sem a digital ou coisas desse tipo, né? Uma retina, etc. Então, a segurança vai estar sempre baseada na biometria humana. E aí, na aplicação disso tudo, tem uma frase do Ray Kurzweil, que você já citou ele aí, que às vezes eu uso também, que ele fala desde 2015, né? Que eu já tenho, já vai fazer 10 anos que eu estou envolvido aí com a Singularity. Então, ele fala essa frase desde 2015, que na próxima década, isso ele falava lá, em 2015, que na próxima década, a partir de 2030, nós teríamos mais inteligência não biológica do que biológica no mundo. Sim. E se você falasse isso antes do ChatGPT, como eu falava em palestras, etc., as pessoas não entendiam. Falavam, esse cara está viajando na maionese. É ficção científica. Esse cara está inventando isso. Agora que a gente tem o ChatGPT fazendo um monte de coisa para as pessoas que não tinham acesso... Parecendo que você está interagindo com uma pessoa, né? Exatamente. Que às vezes parece mais pessoa do que pessoas que não reagem emocionalmente. Às vezes eu já vi gente fazendo essas comparações. Você percebe que tem realmente uma máquina ali que a gente pode chamar essa superinteligência de singularidade, pode chamar de inteligência artificial geral, que é outro termo que a gente usa em inglês, AGI, mas é essa inteligência artificial que faria qualquer função cognitiva do ser humano. Sim. Desde criar coisas, como hoje a gente tem exemplo de criar poemas, de criar música, de criar livros, peças de arte, a inteligência artificial tem essa capacidade criativa. Quando a gente olha a singularidade com essa perspectiva, então a gente, pensando no crescimento exponencial da tecnologia, a inteligência artificial ela está caminhando para isso, porque hoje a gente tem a inteligência artificial fraca, estreita, né? Tem colinha aqui, tá, Eduardo? Boa. Você me corrige qualquer coisa. A gente tem aqueles assistentes virtuais, os chatbots, por exemplo, como a Alexa, como a Siri, que a gente vê que tem limitação mesmo, né? Então a gente vê que é estreito. Sim. E a gente está vivendo agora um momento de inteligência artificial generativa com o ChatGPT, onde a gente tem lá baseado no Large Language Model. E tudo isso com base num termo chamado Machine Learning ou Deep Learning, que causa essa estranheza, porque a inteligência artificial generativa, com acesso hoje quase que restrito a um volume de dados absurdo, uma velocidade de processamento absurdo, com capacidade de criar,
com capacidade de aprender sobre. E aí ela interage com a gente, como é o caso do ChatGPT, e dá um baita susto na gente. Eu sei que você, a Ananda, falou para mim que você participou ali das versões betas do ChatGPT. Então você, por exemplo, já conhecia um pouco dessa tecnologia antes dela virar hype, né? Sim. Mas para a gente, que é o grande público, quando a gente tem acesso a isso, e agora com áudio, eu achei fantástico você interage com áudio, realmente dá a impressão que você está falando com uma pessoa, né? Exato. Essa brincadeira da pessoa, eu lembro que foi um amigo meu que falou que ele tem um irmão, que tudo que ele pergunta para o irmão, ele responde sim, não e talvez. E quando ele pergunta para o ChatGPT, o ChatGPT responde melhor, mais emocional, que se você disser para o ChatGPT, responda com carinho, ele te responde com carinho. Então, vai ter momentos realmente que a gente não vai conseguir perceber se a pessoa estiver do outro lado, se ela é um ser humano ou se ela é uma máquina, a não ser que você esteja olho a olho como a gente está aqui. Mas com a tecnologia que a NVIDIA está desenvolvendo de processamento de vídeo, eles têm o Omniverse, mas eles também têm uma outra tecnologia de produção de avatar. Sim. O avatar que você cria com os recursos de software e de hardware da NVIDIA é muito realista. E aí, trazendo um pouco para a comunicação, daqui a pouco, a gente vai assistir um vídeo na internet, a gente não vai saber a diferença se é um avatar ou se é uma pessoa. A gente tem vídeos hoje do William Bonner, do Barack Obama, rolando aí, que é muito semelhante, né? Eu vi, inclusive, falando dessa comunicação com a inteligência artificial, eu ouvi um áudio, não sei se você chegou a ouvir, de uma inteligência artificial se passando por um vendedor da Tesla, conversando com uma pessoa que entrou no site da Tesla. Jamais você falaria que aquilo era um bot de inteligência artificial. Exato. A gente está caminhando para isso de não ter, de não conseguir ter essa diferenciação. E aí eu acho, Eduardo, que o letramento digital, a formação em tecnologia, para que a gente possa aproveitar o melhor da tecnologia e também se defender de possíveis mau usos da tecnologia, fundamentais, né? Sim. Sem dúvida. É por isso que eu conecto muito essas coisas no livro, né? O impacto da inteligência artificial na economia é muito grande. Porque a gente está falando aqui na reformulação dos trabalhos, de tudo que o ser humano usa como valor. Né? A gente distribui renda através do valor do trabalho. Exatamente. Então, a gente está mexendo nos alicerces da economia com esse tipo de tecnologia. E um exemplo, conectando com o que você falou, de Hollywood, que a gente viu primeiro a questão dos roteiristas, né? Como a inteligência artificial gera roteiros de texto muito mais rápido e eventualmente melhores do que os próprios roteiristas. Fizeram greve, porque você está tendo uma colisão entre tecnologia e os profissionais que já faziam aquilo ali. Que é um trabalho criativo. E eu lembro de quando eu falava sobre isso e muita gente falava assim para mim, mas a inteligência artificial não é criativa como o ser humano. E eu já fazendo no laboratório, né? Não tinha ChatGPT para as pessoas perceberem, né? Mas eu já fazia no laboratório. Eu era um beta tester da OpenAI, eu já via aquilo acontecendo e eu ficava naquela ânsia, né? Cara, como é que eu explico isso para uma pessoa que nunca viu? Nunca viu, é difícil. Agora as pessoas já viram. Agora já tem uma referência. Exatamente. Né? Então, isso aconteceu na questão de produção generativa de texto e está acontecendo agora na produção generativa de imagens. Que é o seguinte, os artistas de Hollywood, eles já estão tendo que fazer contratos onde a imagem deles vai ser usada sem eles gravarem nada, para sempre. Então, são questões assim que mudam as relações de trabalho, de negócio, de tudo. E a gente tem um episódio da nova temporada do Black Mirror, acho que é o primeiro episódio da nova temporada agora, que mostra exatamente isso. Uma atriz... ela tinha um contrato com uma empresa de streaming e a empresa pegou um avatar, inteligência artificial, e começou a fazer... Destruir a vida dela. Destruir a vida dela, né? E não está longe disso acontecer.
às vezes a gente falando assim, as pessoas não viram algumas tecnologias, mas se você vê essa tecnologia não só da NVIDIA, mas de outros avatares, é impressionante. Eu fiz uma brincadeira e fiz um avatar meu com a Heijin, e ficou muito parecido. Claro, precisa de ajustes e tal, principalmente na hora da fala, mas não está longe dessa evolução acontecer. Para finalizar e pegando o gancho muito importante que você falou do impacto da inteligência artificial na economia e no mercado de trabalho. Aí eu estou terminando de ler agora, eu tenho algumas leituras atrasadas. Eu li o Homo Deus, do Yuval Harari, e estou lendo agora o 21 Lições para o Século XXI. E o Yuval Harari trazendo também, só que ele não fala em singularidade, ele traz esse conceito, ele fala que a inteligência artificial vai criar uma nova espécie, uma nova entidade. Tem o Homo sapiens sapiens e vai ter uma outra entidade que vai concorrer conosco nesse sentido, lá mais para frente. Mas já hoje, a gente pode ver nos próximos meses e anos algumas profissões desaparecendo. Isso já, toda evolução tecnológica implica que isso aconteça, né? Quando os microcomputadores chegaram, muitas pessoas que faziam alguns trabalhos foi informatizado, mas agora isso é muito mais acelerado. O que a gente, enquanto profissional de qualquer área, porque os nossos alunos são de todas as áreas do conhecimento e do mercado de trabalho, o que a gente precisaria fazer para se preparar para esse momento de incerteza? Porque às vezes eu faço um curso de 2 anos, de 4 anos pensando numa profissão, mas daqui a pouco o que eu aprendi eu vou ter que aprender a fazer de outro jeito. Você acha que aprender a lidar com as novas tecnologias para usar a inteligência artificial pode ajudar nessa angústia? Acho que sim, mas eu acho que antes tem uma postura nossa, pessoal e profissional, que tem que ser trabalhada, que é você assumir o lifelong learning. Sim, sim. Você hoje não vai fazer um curso de 2 anos ou de 4 anos e você vai estar pronto eternamente para se aposentar na sua profissão. Isso não acontece mais e não vai acontecer mais. Nem nas profissões clássicas aí, de advogado, médico, engenheiro, isso não vai acontecer mais. Então, você tem que ter uma postura de aprendizado ao longo da vida, né? Aprender continuadamente para sempre. Então, isso aí é uma postura pessoal que eu acho que todo aluno tem que ter. E a segunda parte é você incorporar a tecnologia no seu aprendizado e na sua profissão. E como uma dica simples, eu diria o seguinte: quem ainda não baixou o ChatGPT, baixe e comece a usar no dia a dia. É o básico. Outro dia eu vi um exemplo de um professor do MIT que, no início da aula, ele perguntou: quem já usou o ChatGPT? Aí respondeu lá metade da turma. Tá bom, quem ainda não usou, comece a usar. Isso, você percebe, parte muito da postura do professor também. Claro, claro. Porque tem professor, assim como tem profissional de qualquer área, que tem uma resistência de você estar dando uma tecnologia que vai falar coisas diferentes de você. E vai falar mais coisas. E vai te dar um trabalho maior ter que responder tudo aquilo ali que o aluno vai perceber com a tecnologia. Então, tem uma postura que eu acho importante dos professores. Eu acho que isso vai mudar naturalmente, porque não tem outra saída. Apesar da resistência. Apesar da resistência, não tem outra saída. Eu falo de resistências aí ao crescimento exponencial no livro. Essas resistências elas são quebradas naturalmente pela própria tecnologia e a democratização da tecnologia. Então, os professores vão ter que incentivar isso, o aluno vai ter que usar e todo mundo tem que ter essa mentalidade de lifelong learning. Eu acho que esse é o ponto para o futuro. Nesse livro que eu estou lendo do Yuval Harari, ele fala que hoje a gente tem uma economia onde muitas pessoas às vezes têm subemprego. Mas se as pessoas não se prepararem para a tecnologia, ou se as empresas... useless, ou seja, você não vai ter utilidade nenhuma, isso é muito sério. Só que aí isso não cabe, óbvio, ao indivíduo, isso cabe às instituições, às empresas e às organizações também de fomentar essa educação tecnológica para a população não ficar sem utilidade, né? Porque isso corre o risco de acontecer, não com todo mundo, mas com uma grande parte da população, né? Exato. Eu falo bastante dessa questão de mudanças de emprego e
e as gerações de novos empregos no livro, né? Que basicamente acontece por um fenômeno que a gente chama de desemprego estrutural. É quando a estrutura dos empregos muda. Você deu exemplos aí. No passado isso já aconteceu várias vezes. Só que agora isso está em todas as áreas. Sim. É uma mudança drástica, geral, generalizada, né? exatamente. Então, nessa mudança drástica generalizada, a distribuição de renda e a troca de valor para o trabalho, ela está mudando na essência. Sim. E isso nunca tinha acontecido antes. E aí, uma outra coisa que eu evoluo um pouco mais sobre isso nesse pensamento, dizendo o seguinte, olha, não existe economia sem o dinheiro chegar na mão do consumidor para consumir. Sim. É simples assim. O problema está dado. Só que a solução a gente ainda não sabe qual é. O problema a gente está mudando a forma de distribuir renda e se não tiver renda não tem economia. Sim. É um grande desafio. Entendeu? Mas esse é um desafio que a sociedade tem algumas sugestões, possibilidades. A mais básica é a renda universal básica. Sim. Mas a renda universal básica complica a questão do incentivo. Claro. Se você dá e a pessoa não é incentivada a trabalhar, ela... Né? É igual a gente tá de férias a vida toda. Nós somos seres humanos e sabemos que tem menos incentivo quando isso acontece. Sim. Mas tem outras formas de você incentivar através, às vezes, do consumo. E a própria tecnologia, você compartilhar o resultado da tecnologia com quem está consumindo. Olha que legal. Então você cria um ciclo de incentivo e distribuição de renda mais frutífero, né, do que simplesmente dar o dinheiro na mão das pessoas. São, às vezes, soluções paliativas para um momento de transição muito difícil. Exato. Né? Mas vamos olhar para toda essa abundância, né? Essa abundância que vai existir de novas tecnologias e de oportunidades de forma positiva. Né? E essa é a mensagem que a gente quer trazer, Eduardo, para os nossos alunos. Só que para fazer isso, você precisa ter foco em tecnologia. Sim. Você não precisa, independente do curso que você está fazendo, você não precisa fazer um curso de programação. Você não precisa ser um programador. Mas como eu posso usar isso na minha profissão para que eu acompanhe a evolução tecnológica, para que eu, como profissional, não fique para trás. E a Unifates está fazendo isso com muita energia para que todos os nossos alunos tenham acesso a isso. E a gente está muito feliz de você estar fazendo parte disso para trazer todo esse conhecimento para os nossos alunos. Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, por estar junto nesse projeto. E quero, antes de te passar para você finalizar, eu quero dizer mais uma vez para todo mundo que está nos ouvindo e nos vendo. Gente, leiam o livro do Eduardo, Economia Exponencial. Tudo isso aqui que a gente comentou e que ele comentou é a ponta do iceberg do que está no livro em detalhes, com experiências, assim, vale muito a pena. Então não fica só no podcast. Leia o livro que vai ser muito interessante e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Mais uma vez, muito obrigado. Qual que é a sua mensagem final, Eduardo, para os nossos alunos? A mensagem final é de otimismo, como você falou também. Todos esses desafios que a gente vem discutindo aqui, eles são desafios temporários. Sim. Porque, na essência, o que a tecnologia está fazendo é democratizar recursos, dar acesso a mais recursos e gerar abundância desses recursos na economia e no planeta. Então, a gente vai ter que lidar com esses desafios nesse momento de transição, mas o que a gente está criando é um mundo onde há mais recursos para as pessoas poderem consumirem, terem mais acessos de maneira democratizada. Esse é o recado final para quem tem qualquer tipo de resistência com a tecnologia. Realmente adotar isso no seu dia a dia. Eu vejo o trabalho que você está fazendo aqui, você e sua equipe com a Unifates, levando esse conhecimento, e todo mundo que puder realmente estar junto de vocês fazendo isso vai conseguir acompanhar de forma bem melhor esse avanço e essas mudanças de futuro aí que a gente estava vivendo. Maravilha, muito obrigado mais uma vez. Esse foi o podcast Unifates, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio.